O capítulo começa na casa segura, todos estão sentados à mesa tomando café da manhã. Doruk pergunta a Piril por que ele nunca terá filhos. Talvez seja porque eles são muito feios. Piril e Nizam sorriem ao ouvi-lo e Bahar pede ao filho que tenha cuidado com as palavras, eles são seus irmãos e são muito fofos. Você vai perceber que eu não quis dizer isso. Piril diz ao pequeno Doruk que se ele se interessar pelos filhos, Leila cuidará deles enquanto ela estiver fora. Nizam explica ao irmão que é a mesma coisa que Seida cuida de Bora. Doruk pergunta a Piril se ela também é médica como Yael. Piril responde que não, ela é professora de inglês, mas não está trabalhando agora porque seus filhos ainda são muito pequenos. Talvez eu volte a trabalhar quando eles forem mais velhos. Doruk diz que não acha que os gêmeos crescerão, pois nunca os viu comer nada. Todo mundo sorri. Doruk pede a Piril que ensine ele e Nizam a falar inglês. Piril responde que ficará feliz em fazê-lo. Nizam olha para eles e diz que poderá aprender mais tarde. Além disso, talvez Arif saiba inglês e possa ensiná-lo já que estudou na universidade. Ela pergunta a Bahar o que Arif estudou e Bahar responde que foi engenharia. Sarp apenas os ouve. Nizam diz que Arif poderia ter terminado a universidade, mas deixou para outras coisas. Piril pergunta quem é Arif. Nizam responde que é seu tio e que o amam muito. Na verdade, ele gostaria de poder ligar para ele agora. Sarp diz que isso não é possível porque não há recepção e eles não podem ligar. Doruk diz que não é verdade, porque ontem à noite ela ouviu Piril falando ao telefone enquanto ela estava sonâmbula. Piril fica nervoso e diz que eles estavam conversando sobre isso antes de dormir. Sarp só pensa nisso. Ao mesmo tempo, Sirin recebe uma ligação de Sua, que informa que um carro virá buscá-la em 30 minutos. Sirin diz que não pode porque sua mãe está doente e ele deve cuidar dela. Sua pede que ele deixe as desculpas de lado e se prepare para ir embora. Sirin desliga a ligação e diz que é melhor ouvi-la ou terá problemas. Seida e Arif voltam ao bairro após a resolução do conflito. Seida pergunta a Arif por que ele foi ajudá-la. Talvez seja melhor que ele esteja na prisão. O pior é que ele a forçou a pedir desculpas àquele homem e eles também terão que pagar por todos os danos. Arif pede que ele não o irrite mais, todos estão deprimidos, Enver e Atice também. Talvez ela não tenha pensado neles. Uma de suas filhas agora está em grave perigo e elas têm que lidar com Sirin como se isso não bastasse. Agora estão muito preocupadas com tudo o que ela pode fazer. Então é melhor você mudar de atitude. Eles caminham e encontram Enver e Atice esperando por eles no refeitório. Eles a cumprimentam e Enver pergunta no que ela estava pensando. Atice pede que ele não a repreenda, mas Seida diz que afinal ele é o pai dela e tem o direito de denunciá-lo. Seida abraça Enver que pede à esposa que leve Seida para descansar, pois ele precisa fazer algo com Arif. Seida e Atice partem para o prédio. Sua recebe Sirin em um restaurante elegante. A louca chega com um vestido lindo e justo e age como se estivesse com raiva dele. Sua diz que acha que o está punindo porque ele não a tem tratado muito bem ultimamente. Um dos homens de Sua coloca um caso na mesa e Sua diz a Sirin que com isso pede desculpas pela forma como a tratou, pois sabe que não foi ela quem informou Sarp. Sirin abre o baú onde está uma linda pulseira de diamantes. O velho careca coloca e Sirin diz que é uma linda joia. Ele nunca pensou que poderia ter algo assim. Sua pergunta por que ela não parece tão feliz e Sirin responde que ela honestamente não esperava algo assim. Ela queria um anel. Ela não permite que Sua fale para fazê-lo se sentir mal e diz que é melhor pedirem algo para comer porque ela está com fome. Arif e Enver chegam ao refeitório de Henry. Ivy os atende e Arif pede que ele os deixe conversar com o dono do estabelecimento. Ivy diz a eles que não é um bom momento, pois agora ele está muito irritado porque teve vários problemas com alguns funcionários e agora é ela quem o está ajudando. Enver pede que ele ligue para ele de qualquer maneira. Ivy avisa a Henry quem se aproxima da mesa e Arif apresenta Enver como o pai de Bahar. Os três se sentam. Enver conta que veio agradecer a preocupação com Bahar. Ele foi procurar sua casa para ver se estava bem e também lhe ofereceu para voltar ao trabalho quando pudesse. Não é fácil conhecer um homem tão bom quanto ele. Henry diz que gostaria que ela voltasse. Ela é uma boa mulher e muito gentil. Enver agradece e diz que na verdade eles não foram por Bahar, mas por Seida. Ela sabe que eles são amigos e estão muito preocupados com ela ultimamente.
Hoje ela atacou uma loja e quebrou tudo em seu caminho. Henry começa a rir e diz que a aparentemente louca Seida não mudou nada. Quando criança era a mesma coisa, ele pergunta qual loja atacou e Arif responde que era a loja onde trabalhava seu amigo assassinado. Henry tira o sorriso do rosto e diz que agora entende tudo. Sua entra em seu escritório onde Munir o espera com urgência. Munir conta que recebeu uma ligação de Peril durante a noite. Ela disse a ele que Sarpa forçou a contar como ela sabia sobre o sequestro e ela não teve escolha a não ser dizer a ele que foi ele quem lhe contou e que ela deveria estar alerta se Sarpa o contatasse e perguntasse a mesma coisa. Com raiva diz que não entende por que sua filha teve que envolver Munir neste assunto. O que ele está fazendo é uma facada nas costas. Munir diz que ele está certo. Peril está fazendo Sua parecer indigno de confiança e que ele não tem respeito por Sarpa. Porém, ele deve admitir que Peril foi muito esperto com aquela jogada, ele pensou em cada detalhe, mas afinal ela é filha dele, então ele não se surpreende. Sua diz a ele que nada disso explica porque ele não contou a Sarpa a verdade sobre como sabia do sequestro. Munir diz a ele que isso realmente explica tudo. Sua ordena que Munir saia de seu escritório, mas antes de fazê-lo, Munir recebe uma ligação de Sarpa, que ordena que ele vá até sua casa agora mesmo. Munir diz a ele que isso não é uma boa ideia, pois poderia colocá-los em perigo se alguém o seguisse. Sarpa ordena que ele encontre uma maneira de vir de qualquer maneira. Você tem muitas dúvidas que precisa que eu esclareça. Munir desliga a ligação e sua manda ele ir até Sarpa e descobrir tudo o que puder. Munir sai do escritório. Por outro lado, Sirin volta para casa após o encontro com Sua. Ela entra em seu quarto e sorri enquanto olha para a pulseira de diamantes que Sua lhe deu. Então ele se pergunta onde poderá escondê-lo para que seus pais não o descubram. Ela esconde a pulseira dentro de uma caixa de tinta ao lado de sua cama e sorri sabendo que mais uma vez está conseguindo tudo o que deseja. Enquanto isso, Seida está na cozinha com a Tice e pede para ela não tocar mais no assunto com Enver sobre a bagunça que fez. Depois de quebrar tudo em seu caminho, ela se sente muito melhor, mesmo depois de estragar todos aqueles vestidos com alvejante que sentiu. Muito calmo e de fato foi muito relaxante. A porta toca e a Tice vê Henry. Ele se apresenta e diz a ela que está procurando por Seida, que ao ouvi-lo tenta se esconder, mas ele entra e a cumprimenta. Seida apenas olha para ele sem dizer nada. Bahar e seus filhos estão pintando na sala de jantar do esconderijo. Doruk diz que gostaria de assistir televisão, mas Nizam diz que não pode porque a televisão está quebrada. Doruk chama Peril de professora e diz que ela tem um tablet para brincar. Nizam diz a ele que mesmo assim não há internet e pede que ele não a chame assim. Nesse momento a porta toca, Bahar abre e Munir pede para ele não se assustar, ele está lá porque Sarp mandou buscá-lo. Bahar diz que está bem e pede para ele entrar. Sarp está na cozinha preparando o almoço para sua família e quando vê Munir o cumprimenta, mas Munir está de lenço e pede licença. Mas ele está com um pouco de resfriado e por isso sua voz soa rouca. Sarp diz a ele que é estranho, já que quando conversaram mais cedo ele parecia bem. Munir diz que ele piorou um pouco desde aquele momento e entra na cozinha com Sarp. Bahar e as crianças saem com Leila para o jardim que os convida para brincar um pouco. Munir informa a Sarp que não tem mais o apoio de Sua porque acha que vai abandonar Peril, já que nunca a amou. Sarp agradece a Munir por ajudá-lo apesar de tudo, ele também salvou Bahar e as crianças, ele se achava totalmente leal a Sua e fica chocado. Munir diz a ele que eles passaram por tantas coisas juntos e ele sabe que é uma boa pessoa. É que ele teve azar. Munir diz a ele que se sentiu culpado porque se enganou desde o momento em que acreditou em Sirin que Bahar estava morto. Tudo isso não teria acontecido se ele tivesse investigado mais. É por isso que ele se sente em dívida. O homem sapo pega e diz que agora essa dívida está paga. Quando Munir sai de casa, Bahar começa a persegui-lo enquanto lhe diz que sabe muito bem quem ele é. Ao alcançá-lo, ele o agarra pelos braços e começa a gritar com ele. Sarp corre atrás dela e tenta impedi-la, mas Bahar agarra Munir pelo pescoço e diz que ele é o homem que sequestrou seus filhos. Ele a conheceu no hotel e depois a ameaçou. Sarp a separa e diz que isso não pode ser verdade. Munir trabalha para ele e não poderia ter sequestrado as crianças. Bahar pede que ele mesmo pergunte. Além disso, ele não está mais doente. Que coincidência sua voz já ter normalizado. Sarp encara Munir enquanto Bahar continua acusando de tudo o que aconteceu.
Ela diz que aquele homem a avisou que se ela não ficasse em silêncio, ela nunca mais veria Nizam ou Doruk. Peril olha para eles assustado desde a entrada. Munir tenta se defender dizendo que não é verdade, mas Bahar pergunta a Sarp se ele também é cúmplice do sequestro de seus próprios filhos, já que naquele dia recebeu uma mensagem de seu número perguntando ele se encontrou para conversar. Ao chegar no hotel, alguém sentou atrás dele. Embora ele não pudesse vê-lo, ele nunca esquecerá sua voz, pois a ouve todas as noites em seus pesadelos. Então aquele homem lhe mostrou Nizam e Doruk no celular e a fez observá-lo com Peril e seus filhos. Depois um carro a pegou e a deixou perto de sua casa. Sarp agarra Munir pelo pescoço para lhe dar torresmo e pergunta se tudo isso é verdade. Munir responde que não. Bahar se vira para olhar Peril atentamente e pergunta se foi ela quem planejou tudo isso. Ela persegue e Peril tenta fechar a porta, mas Bahar finalmente a empurra e muito irritado pega Peril pelo pescoço enquanto pergunta se ela foi quem fez tudo isso. Peril pede que ele se acalme. Nizam e Doruk assistem tudo muito assustados. Sarp percebe e pede para Bahar parar. Ela olha para os filhos e solta Peril. Uma hora antes, Bahar estava passeando com os filhos e Leila no jardim. As crianças viram alguns carros lindos estacionados em frente à casa e pediram à mãe que os deixasse entrar para ver como eles estavam por dentro apenas por um minuto. Bahar concordou e um dos guarda-costas acompanhou as crianças para ver o carro. Eles ficaram muito felizes quando entraram e viram que atrás de uma das poltronas havia uma tela. O guarda-costas ligou a tela para que pudessem ver a notícia e de repente a fotografia de Elis apareceu no noticiário. Nizam e Doruk ficaram preocupados e pediram que aumentassem o volume, mas antes que pudessem, dois carros se aproximaram a toda velocidade. Todos os homens pegaram nas armas e Bahar gritou pelos seus filhos. Um dos carros colidiu com a traseira do carro onde estavam as crianças. Sarp e Munir correram para a entrada e Munir os cobriu enquanto eles tiravam as crianças e entravam rapidamente na casa. Munir gritou para protegê-los e Bahar enquanto carregava Doruk reconheceu a voz de Munir e lembrou de tudo o que aconteceu no hotel naquele dia. Todos entraram na casa. Sarp ordenou que Peril fechasse portas e janelas enquanto ele sacava uma arma e saía novamente. Sarp caminhou até o carro que bateu, abriu a porta e puxou o motorista e apontou a arma para sua cabeça e exigiu que ele contasse quem o enviou. O motorista era apenas um jovem que, muito assustado, explicou-lhe que estavam fazendo uma corrida e acidentalmente bateu em seu carro, mas nunca o fizeram de propósito. Sarp ordenou a Munir que se certificasse de que o jovem estava falando a verdade. Os homens pegaram os motoristas e entraram na casa. Sarp voltou para a sala onde todos estavam escondidos e explicou que tudo foi um mal-entendido. Eram apenas dois jovens que estavam numa corrida e caíram. Ele pediu que se acalmassem e saíssem da sala. Todos foram para a sala e Doruk perguntou ao pai por que ele tinha uma arma. Elas são muito perigosas e ele não deveria tê-las, pois se um de seus filhos pegar algo terrível pode acontecer. Sarp disse a ele que ele estava certo e pediu desculpas por isso. Doruk perguntou a Bahar se Arif também tinha uma arma, mas Bahar respondeu que não. Ela disse aos filhos que o pai deles já se desculpou por tê-la e prometeu que nunca mais haverá. Doruk apenas pediu ao pai que se certificasse de que Ali e Omer não encontrassem a arma. Sarp respondeu que está tudo bem. Enquanto as crianças abraçavam a mãe, Nizam conta que ele e o irmão viram na tela do carro que a foto da tia Yelis apareceu no noticiário. Eles não conseguiam ouvir nada porque não havia volume, mas deveriam descobrir por que aquilo estava acontecendo ali. Bahar levantou-se e disse que iria verificar porque seus filhos nunca contam mentiras. Ela vestiu o casaco e Sarp a seguiu. Doruk se aproximou de Peril e disse-lhe para não ter medo. O menino abraçou e Peril sorriu enquanto Nizam olhava para ele sério. Seida avisa a Henry que não está se sentindo muito bem, muito menos trabalhando em uma cafeteria, não teria condições de atender as pessoas. Atice traz chá para eles e senta-se com eles. Henry oferece emprego a Seida e avisa que ela não precisa servir ninguém, pode ficar na cozinha ou apenas sentar no bar de bebidas. Ela pergunta a ele por que está com falta de pessoal e seria bom se ela pudesse cobrir seu amigo Bahar enquanto ela retornasse. Seida avisa que ele pode fazer isso sozinho, já que se trata de uma cafeteria. Atice diz a ele que trabalhar lá pode ajudá-lo a melhorar seu humor. Seida vê que Henry tem uma aliança de casamento e pergunta por que ele não pede ajuda à esposa. Henry responde que ela não pode fazer isso.
Sarp pediu a Bahar que se acalmasse, pois não acredita que seus filhos tenham visto o vizinho Yelis na televisão. Bahar entrou no carro e pediu-lhes que ligassem a televisão. Ela consultou vários canais de notícias para ver e confirmar o que seus filhos lhe contaram sobre Yelis. Pouco depois, Bahar saiu do carro e junto com Sarp voltou para casa. Ela lhe disse que não descansaria até falar com Yelis e com cada um dos membros de sua família. Sarp disse-lhe com raiva que quando teve a oportunidade de ligar, decidiu ligar para Arif e agora o telefone está proibido. Bahar disse a ela que ela não é prisioneira deles e se seus filhos viram Yelis na televisão é porque é verdade. Algo ruim pode ter acontecido com sua amiga e ela nem sabe disso. Sarp perguntou-lhe se, quando falou com Arif, ele não lhe disse que todos estavam bem. Bahar respondeu que sim. Sarp disse a ela que a única coisa que aconteceu foi que ela estava nervosa e isso a levou à paranoia. Bahar disse-lhe que estava bem, mas que não descansaria até falar com Yelis. Sarp deixou claro para ele que é muito perigoso usar celular porque eles podem ser rastreados, então ele lamenta, mas os telefones não serão usados. Doruk saiu e perguntou se eles estavam brigando de novo, mas Bahar disse que não e eles entraram na casa. Por outro lado, Seida ainda se encontra com Henry e Atice. Ela diz que entende o que eles estão fazendo, querem que ela trabalhe no refeitório e ela acha que Arif também é cúmplice deles. Atice diz a ele que esta é a primeira vez que vê o senhor. Além disso, é uma boa forma de ajudar Bahar a não perder o emprego, pois ela ficou muito feliz quando o encontrou. Seida, um pouco irritada, diz que então aceita trabalhar na cafeteria para ajudar a amiga, mas espera não receber reclamações de alguns clientes sobre o mau atendimento. Ela avisa Henry que começará na segunda-feira então, mas ele responde que precisa dela a partir de hoje. À tarde tem muitos clientes e ele está com falta de pessoal, sem falar no primo desajeitado que trabalha lá também. Seida pede um momento enquanto se arruma e vai para seu quarto. Atice diz a Henry que tinha medo de não aceitar. Henry diz que esse acordo também combina com ele, pois precisa de ainda mais funcionários. Ele pergunta a Atice se ela conhece outra pessoa interessada em trabalhar, pode ser ela mesma. Atice diz que não sabe se pode ajudar e pensa. Poucos minutos depois, Atice, Seida e Henry se despedem de Enver e Arif e caminham em direção ao refeitório. Enver diz que espera que Seida goste do trabalho. Ele se senta com Arif, que fica olhando a janela de Bahar. Enver pergunta se ele está pensando nela. Arif responde que sim, embora não tenha ciúmes porque estão com Sarp. Se estiver um pouco preocupado, ele sorri e diz a Enver que não está com ciúmes porque Bahar e ele estão apaixonados. Como você sabe muito bem quando se ama, isso não pode ser escondido, nem é preciso dizer. Se você está com essa pessoa, você simplesmente sabe disso. Sarp estava na sala de jantar colorindo os desenhos dos filhos como forma de se livrar da raiva. Peril sentou ao lado dela, pegou outro caderno de desenho e começou a colorir também. Ela perguntou o que acontecerá quando Bahar descobrir que sua amiga morreu. Sarp responde que supõe que ela o odiará muito mais, afinal ela morreu por causa dele e deixou 2 filhos sozinhos. Peril disse-lhe que a morte não foi culpa dele e perguntou-lhe quanto tempo ficariam trancados ali. Peril pediu-lhes que deixassem aquela casa para outro país. Eles também poderiam enviar Bahar e as crianças para o exterior. Naquele momento, Bahar entrou na sala de jantar com Nizam e disse-lhes que estariam na cozinha preparando biscoitos. Bahar e Nizam encontraram vários sacos com presentes de Dia dos Namorados na mesa da cozinha. Nizam abraçou a mãe e os dois se desejaram um feliz dia. Bahar disse que serviria um pouco de suco para levar para Doruk. Ao saírem da cozinha, Sarp perguntou se eles faziam os biscoitos, mas Bahar disse que não porque não tinham farinha. Sarp disse a Nizam que eles deveriam colorir algo juntos. Nizam respondeu que não, pois preferia dar um beijo no irmão já que hoje era Dia dos Namorados. Enquanto Bahar caminhava para o quarto com a filha, ela ouviu Sarp abrir a porta para Munir, que lhe disse que já tinha toda a situação com os jovens motoristas sob controle e que eles não tinham ligação com Nezir. Bahar se virou e se aproximou da entrada ao ouvir a voz de Munir. Ela se lembrou e Munir, ao vê-la, disse que precisava ir embora. Bahar correu atrás dele e é assim que voltamos ao presente, até o momento em que Bahar ataca Peril e percebe que seus filhos são testemunhas de tudo. Ela nervosamente pergunta se ela não lhes disse para não saírem do quarto. Nizam, prestes a chorar,
responde que ficarão assustados com o barulho. Ela começa a chorar e diz à mãe que não quer mais estar ali. Todos naquela casa são loucos. Então ela volta para o quarto e Doruk pede ao pai para não incomodar a mãe ou ela ficará brava com ele. Bahar se vira para Sarp e pede que ele pergunte à esposa o que ela estava fazendo alguns meses atrás fora da escola dos filhos. Ela pega Doruk e vai embora. Sarp olha com raiva para Peril, que não para de tremer. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!